Eu sou Diego Vale, pré-candidato a prefeito de Caicó pelo Solidariedade, e a gente lançou essa semana o nosso plano de governo participativo. Uma plataforma virtual onde você que está ouvindo a gente agora ou acompanhando nas redes sociais, você pode acessar essa plataforma e contribuir com sugestões para a cidade de Caicó. O Solidariedade tem apostado desde o início do ano que a nossa participação na política tem que se pautar na discussão de ideias. Se nós estamos insatisfeitos com o cenário atual de Caicó, nós precisamos não apenas apontar as falhas, mas também sugerir soluções. E o plano de governo, essa elaboração do plano de governo, é fundamental para essa participação social. Não é nada tirado da gaveta, né? Apesar de nós já termos contribuído com outros planos de governo, até no mestrado em gestão pública que eu fiz na UFRN, a gente ter também detalhado um pouco sobre esse assunto de construção de plano de governo, mas nós queremos ouvir a população, porque, Sidney, quem sente as necessidades é aquela pessoa que está lá naquela comunidade rural, em seu bairro, e essa pessoa que sabe suas necessidades, ela também sabe sua solução. Então, a gente tem apostado bastante nisso, por isso que a gente lançou uma plataforma virtual. As pessoas podem acessar pensarcaicó.diegovale.com.br/plano, pensarcaicó.diegovale.com.br/plano, e a gente está acolhendo muitas sugestões. Agradeço desde já a todos que estão contribuindo com sugestões para as mais diversas áreas: saúde, educação, agricultura, desenvolvimento econômico, assistência social, enfim. É assim que a gente tem tocado a nossa pré-campanha, dialogando, discutindo ideias, somando forças. E o plano de governo é essa ferramenta fundamental para a gente estreitar esse relacionamento com a população. Diego, eu sei que são muitos os problemas de uma cidade como Caicó para serem resolvidos, e o gestor, o prefeito, é quem vai tentar resolver tudo isso quando eleito, né? Mas se você pudesse elencar aí 5 gargalos, 5 problemas urgentes para serem resolvidos em Caicó, você indicaria quais? Olha, no meu ponto de vista, e óbvio, para a população, o problema pode ser outro muito maior do que eu hoje estou enxergando. Uhum. Mas eu acho que nós precisamos, primeiro, repito, como estudante de gestão pública, primeiro eu acho que nós precisamos corrigir o modelo de gestão. Nós precisamos defender transparência no serviço público. Porque transparência, Sidney, é a ferramenta para diminuir politicagem. Vou dar um exemplo a vocês. Muitos municípios vizinhos a Caicó já existe um aplicativo de celular para que Zé Virgínio vai daqui para casa depois do expediente, via um buraco na rua, um paralelepípedo solto, faz a foto no celular, envia a localização, a pessoa lá na Secretaria de Infraestrutura já recebe a notificação. Então, assim, Zé Virgínio não precisa descobrir qual é o telefone da Secretaria de Infraestrutura, saber se a secretaria está aberta naquele momento, ou pedir favor ao vereador nenhum. Ele vai fazer aquilo na palma da mão, solicitar aquele serviço público. Algumas cidades já têm softwares, por exemplo, para acompanhamento de solicitação de consulta e exame. Porque quando a gente compra algo na internet, a gente recebe um código de rastreio, não é isso? Alexandre comprou um livro novo na Amazon. Então ele recebe um código de rastreio, fez o pagamento e ele vai acompanhar quantos dias vai chegar na casa dele. Ou se ele vai recolher isso nos correios. Porque quando a gente dá entrada na regulação de Caicó em um exame, em um procedimento, a gente não recebe um código de rastreio para de casa do celular a gente acompanhar a fila. Sidney, eu não estou falando aqui nem em zerar a fila, porque eu sei que os gargalos são muitos, a gente não pode ser leviano numa pré-campanha, numa campanha para prometer zerar a fila. Mas o cidadão tem que ter no mínimo o direito de acompanhar a fila. Para ele, por exemplo, se for um caso de urgência, ele vai dizer: opa, tá andando devagar, não dá para eu esperar, vou ter que ver outra forma. Então, acho que a transparência ela é fundamental para mostrar ao cidadão como é que ele tem acesso aos serviços públicos. Transparência partindo desse lado. E a gestão de pessoas. Nós precisamos descobrir soluções para a gestão municipal a partir do quadro de pessoas que a gente já tem. Efetivos, comissionados, contratados e até estagiários. Então, o RH do município muitas vezes serve só para bater folha. Nós precisamos descobrir quais são os casos exitosos que nós temos na gestão e valorizar esse servidor, porque valorização de servidor não é só aumento de salário. É muitas vezes ouvir a opinião desse servidor. Ele já trabalha ali há tantos anos e o gestor que chega quer inventar tudo, a receita nova, e às vezes ele já sabe que aquilo não dá certo, mas ele não é ouvido
e o gestor truculento passa por cima. Então, acho que fazer gestão eficiente é valorizar pessoas que estão na gestão e garantir transparência, que nós sentimos falta disso hoje na gestão de Caicó, né? Acho que nós temos um problema sério de educação. Como, geralmente, quando a gente faz pesquisa, a gente vê quais os principais problemas de Caicó. Aí as pessoas citam trânsito, lixo, buraco, por exemplo, porque são as dores que estão visíveis à população, Alexandre. Uma educação ruim, o filho de Sidney Silva não vai sentir o efeito agora, não. Talvez lá quando ele for... O filho de você que está ouvindo a gente agora no rádio, você às vezes não acompanha a qualidade da educação do seu filho. Talvez quando ele for tentar o Enem para ingressar na universidade, que ele não conseguir, aí você vai refletir, peraí, a educação dada a ele não foi boa. Então, a educação é uma dor invisível. Às vezes a gente vai tocando, vai tangendo, vai deixando acontecer e não para saber se é boa ou é ruim. Mas nós precisamos apostar em educação. As escolas precisam ser o local mais agradável de uma comunidade. Nós vemos o que em Caicó hoje? Escolas sem infraestrutura básica, alunos amontoados, nós vemos escolas sem refeitórios, né? Nós, nesse calor danado de Caicó, a gente percebe que escolas, às vezes, nem ventilador tem na sala de aula, ou um ventilador barulhento. Então, a parte de infraestrutura da educação precisa bastante ser melhorada. Outra coisa, formação continuada do servidor da educação. Nós aplaudimos, eu aplaudo de pé os professores da rede pública que estão fazendo das tripas coração para acompanhar o aluno nesse momento de pandemia. Mesmo sem uma capacitação para que ele aprendesse a desenvolver um conteúdo virtual. Então, precisamos de formação continuada desse servidor da educação e dos outros servidores também. Então, ponto 1, gestão. Ponto 2, educação. Infraestrutura, Caicó é muito carente. Diego, falta saneamento e pavimentação em Caicó. Falta. A nova Caicó já nasceu sem isso. O Frei Damião não tem nada disso. A Vila Altiva, né, de uma população de um poder aquisitivo maior, também não tem isso. Então, perceba que essa falta de infraestrutura acontece em toda a cidade. Mas nós precisamos, e aí vem um quarto ponto, de trabalhar no sentido de orçamento participativo. Gente, a gente não vai ter dinheiro para obras. A gente precisa dizer onde é que o dinheiro vai ser investido e discutir com a população. Não vai dar para calçar tudo. A gente precisa discutir com a população por onde é que vai começar o calçamento quando vier uma emenda. Então, a gente precisa ter essa tratativa de ser bem correto com a discussão do orçamento municipal, né? Meu amigo Paulinho, prefeito de São Fernando, sempre diz, nossos sonhos não cabem no orçamento. É verdade. A gente não pode sair prometendo numa pré-campanha e numa campanha mundos e fundos, porque não vai ter orçamento para isso. A gente precisa discutir a despesa do município. E com o orçamento que nós tivermos disponíveis, a gente precisa chegar para uma associação rural e dizer qual é a prioridade aqui para essa comunidade. Não dá para fazer tudo. Qual é a prioridade? Porque às vezes o gestor acha que um problema é um e a comunidade aponta que é outro. Então, a gente precisa discutir também orçamento participativo. E o quinto ponto, eu acho que nós precisamos focar na geração de emprego e renda. Sidney, esse momento de pandemia, estamos todos adoecidos, né? Inclusive mentalmente, ansiosos, os profissionais que estão na linha de frente estão estressados, sem saber quando isso vai passar. Esse é o problema da saúde é um problema seríssimo, a gente só resolve com discussão de orçamento. Mas eu acho que um segundo problema é a discussão da geração de emprego e renda. Pessoas estão ficando desempregadas em um cenário em que Caicó já tem 5 mil famílias dependendo do Bolsa Família. Quem depende do Bolsa Família está em situação de pobreza. Isso era antes da pandemia. Esse número tende a aumentar. O município precisa discutir geração de emprego e renda, a partir de qualificação profissional, a partir da implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a partir da adoção de um plano de compras governamentais. Então, Caicó tem solução? Eu acredito. Caicó tem solução. Caicó é uma cidade grande e sortuda por ser um polo do Seridó. Mas as soluções para Caicó são complexas. E às vezes o que está visível aos nossos olhos é menos danoso do que o que a gente não está enxergando. Quando a gente discutir orçamento participativo, a gente vai encontrar solução para o lixo, para o trânsito. Transparência é fundamental para corrigir o trânsito. Educação é fundamental para corrigir o trânsito.
O trânsito de Caicó, todo mundo reclama. Nós precisamos atuar em cima de um tripé. Nós precisamos ter conscientização das pessoas. Nós precisamos ter a estrutura mínima de sinalização, para eu dizer onde é que pode, onde é que não pode. E nós precisamos ter coragem de fiscalizar. Esse daí talvez seja o ponto primordial. Então, correndo contra o tempo, acho que a gente citou os 5 pontos, que a gente acha críticos. Deixa eu perguntar a você. Você falou do trânsito, é um problema gravíssimo que eu acho que Caicó tem, inclusive. Eu disse, já venho sugerindo aqui no programa que o Detran precisa fazer o teste de direção em Caicó. Solta o pessoal aí no trânsito, quem conseguir chegar no final recebe a carteira de habilitação, porque é complicado. Mas deixa eu perguntar. Quem é o vice que vai compor uma chapa com você depois da convenção? Isso já está definido? Sidney, nós nos reunimos no início da semana, certo? E o Solidariedade lançará um vice do próprio partido. A gente está ajustando ainda. Chapa puro sangue. Chapa puro sangue. Nós anunciaremos próxima semana. O Solidariedade confirmou o Diego Vale pré-candidato a prefeito e nós lançaremos também o nosso pré-candidato a vice-prefeito. As nossas convenções vão acontecer no início do prazo, certo? No início, abriu o prazo das convenções, a gente já está realizando a nossa convenção. Por quê? Se eu falo aqui nos microfones da Rural que a próxima gestão tem que ter austeridade e coragem de tomar decisões que até hoje não foram tomadas, eu preciso ter um palanque enxuto para isso. Quem tem palanque inchado para uma campanha eleitoral vai chegar em uma gestão cheio de compromissos assumidos para atender. Então a gente não vai poder falar em fazer gestão de pessoas sérias, a gente não vai poder defender transparência, a gente não vai poder tratar de cortes. Então, assim, o cidadão precisa entender que o reflexo de uma campanha, o reflexo da gestão passa pela campanha eleitoral. Os acordos você faz em uma campanha. Nós não nos frustramos em não ter um grande palanque, sem problema. Eu digo muito aos meninos do Solidariedade, nós não temos medo de começar projeto pequeno. Nós temos cautela de não iniciar projetos errados, de não embarcar em barcas furadas. Então, assim, a reflexão que a gente faz, Sidney, é muito simples e respeitosa, certo? Você, cidadão, que está satisfeito com a situação de Caicó, você tem todo o direito de continuar votando em quem já teve ou está fazendo gestão em Caicó. Se você está satisfeito, tem todo o direito de acompanhar quem já teve ou quem está fazendo gestão em Caicó. Se você está insatisfeito, você tem no mínimo que ter a coragem de tentar ouvir outros candidatos, participar do debate da campanha eleitoral e lá na frente escolher um candidato diferente. Então, assim, segunda coisa que nós temos que ter em mente, a nossa revolta com a política, todos nós estamos desgostosos com a política. A nossa revolta com a política não vai deseleger ninguém. Caicó tem uma cadeira de prefeito, de vice, 15 cadeiras de vereadores. Se 95% dos caicoenses disserem que no próximo dia 15 de novembro não vão votar em ninguém, os 5% que forem para as urnas vão fazer com que alguém ocupe a cadeira de prefeito, de vice e as 15 cadeiras de vereadores. Então, gente, a nossa revolta não resolve problema nenhum. Ele dá continuidade ao problema. Mas, Diego, você... O que é que nós queremos, só fechando o raciocínio, o que é que nós queremos? Nós queremos qualificar o debate político em Caicó. Nós queremos discutir ideias. Eu escrevi 26 artigos de março para cá, apontando soluções para a cidade de Caicó. Eu quero que o meu diálogo com as pessoas, enquanto pré-candidato, seja discutindo ideias, sem ataques. Caicó cansou de famílias brigando por causa de política, de arrumadinhos. Nós queremos discutir ideias e a gente não tem medo de começar projeto pequeno. Mas o Solidariedade não vai ter coligação na chapa majoritária com nenhum partido? Provavelmente não. Vai ser só vocês? Puro sangue. Uhum. Sidney, nominata? E uma coisa, uma nominata de 15 a 20 candidatos a vereadores do Solidariedade. Até porque na proporcional não pode ter coligação, isso, né? E a gente pode lançar até 23 nomes. Uhum. Mas você falou aí, por exemplo, que não vai ter coligação na chapa majoritária, mas você teve um contato, eu acho, nesses últimos dias com o Genaro Lucena, que era pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores,
que desistiu desse projeto, né? E vi elogios de ambas as partes, tanto Sim. suas para ele como dele para você. Isso não foi uma aproximação política, então? Sidney, muita gente tem uma tese de que nós temos que ter menos candidatos. A minha tese é que quanto mais candidato, melhor para o debate. O debate será mais maduro, certo? Será maior esse debate. Então, assim, nós vimos conversando com vários partidos. O Solidariedade definiu lá atrás, não é uma birra de Diego, nem ego de Diego. O Solidariedade lá atrás definiu que não conversava com os dois grupos tradicionais da cidade. Um liderado pelo deputado Vivaldo e um liderado pelo prefeito Álvaro e o prefeito Batata. Nós não temos problemas pessoais com nenhum pré-candidato, mas nós entendemos que esses dois grupos já estiveram na gestão, né? E nós não compactuamos com esse modelo de gestão. Então a gente definiu que não conversaria, não articularia. Os outros pré-candidatos, de direita à esquerda, conversamos com o Genar, conversamos com o Alexandre, conversamos com... Eu citei esses dois que estão mais nos extremos. Nós conversamos com todos e estimulamos. Independente de aliança com Solidariedade, era importante a pré-candidatura deles. Genar é uma pessoa excepcional, um jovem inteligentíssimo, né? E aí também nós respeitamos a estratégia de cada partido. Por alguns motivos, Genar não foi mais pré-candidato pelo PT. E nós convidamos ele para estar no nosso projeto, discutindo o Caicó. Por isso ele se integra também a essa discussão do plano de governo. E nós conversaremos com muitos outros atores, inclusive, Sidney, que estão fora dos partidos. Nós queremos dialogar diretamente com o cidadão caicoense sem atravessador. Você que está ouvindo a gente, que não é de nenhum partido político, seja bem-vindo para a construção do plano de governo do Solidariedade. A gente não precisa de atravessador, não. Você é um cidadão, está pronto para discutir sua cidade. Então, assim, nós conversamos com vários grupos e nós discutimos com quem a gente não caminharia. Ponto. Respeito pessoalmente todos os pré-candidatos. Mas essa foi uma definição de Solidariedade. Diego, e a gestão? A gestão é outra coisa. A campanha eleitoral a gente pode optar por quem a gente não vai caminhar. Mas a gestão, o prefeito de Caicó, ele tem que ter a competência de dialogar. De dialogar com aliados e adversários. Tem que ter a competência de dialogar e valorizar o legislativo. Pronto, você agora falou num ponto que eu já ia lhe perguntar e você antecipou aqui. A gente sabe que o poder executivo, ele depende do poder legislativo para a máquina funcionar em Sim. determinadas situações. Sim. Não é que o legislativo inviabilize o funcionamento do poder executivo, não é assim. Mas existem coisas que o poder executivo depende dos vereadores, né? Como é que você, não tendo uma coligação aqui com outros partidos, se você conseguir viabilizar a eleição, você administraria a cidade, não tendo, por exemplo, e também se, por exemplo, Solidariedade não tivesse feito, por exemplo, uma maioria de vereadores na Câmara, tivesse feito 1 ou 2 vereadores e tal, você teria dificuldades, não? Nós temos que mudar, nós temos que virar a chave. Eu acho que nós temos uma grande nós caicoenses temos uma grande responsabilidade de mudar o modelo político da cidade, né? Na eleição nós temos a liberdade de optar por quem a gente confia. Mas a eleição, a gente vai para a rua sem atacar ninguém, defendendo uma ideia. Se essa população abraçar a nossa ideia, nós seremos exitosos nesse pleito. Se não, a gente respeita totalmente. E nós vamos respeitar a decisão da população sobre a composição do legislativo. E eu acho que o papel da Câmara Municipal é fundamental para organizar Caicó. É lá que são discutidas as leis do município. Então, assim, primeiro o prefeito tem que tirar da cabeça que ele é dono do mundo. O prefeito tem que saber valorizar o legislativo. Mas para valorizar o legislativo não é tomar lá da cá com o vereador. É sendo transparente com o vereador, chamando para a discussão do orçamento participativo, trazendo a Câmara para a discussão de debates, mas trazendo também a população. Nós vamos respeitar a decisão da população sobre o legislativo, né? A gente também não quer governo totalitário, não, que seria o ideal. Todos os vereadores do Solidariedade, não, de forma alguma. Nós precisamos aprender a crescer na divergência e na diferença. E o papel do gestor público é saber se dialogar e construir com todos os atores, com os vereadores, com o Ministério Público. Gestor bom não tem medo de Ministério Público, nem de Judiciário. Entendendo a importância do Tribunal de Contas, entendendo a relevância dos formuladores de agenda
Esse é um tema muito presente na gestão pública, mas as pessoas que são formadores de opinião, a imprensa, por exemplo. Então, na campanha eleitoral, nós temos a opção de dizer com quem nós queremos caminhar. Na gestão, deixa de ser um projeto particular, um projeto de um partido, é um projeto coletivo e a gente precisa respeitar e dialogar com todos esses atores. Eu sei que isso não é muito fácil de as pessoas aceitarem, mas ou a gente deixa esse tomar lá da cá, ou a gente passa a entender que prefeito não é dono do mundo, né? Que ele precisa trabalhar articulado com secretarias, com o governo estadual, com o governo federal, com o legislativo, ou a gente vai continuar com as coisas travadas em nosso município. Você disse aí que não, desde sempre, desde o momento em que você e o Solidariedade decidiram pela sua pré-candidatura, não conversaria nem com o grupo liderado por Vivaldo, nem o grupo liderado por Batata e Álvaro Dias, né? Mas aí tem outros grupos que acabaram se formando e lançaram projetos de pré-candidatura, pré-campanha. Por exemplo, Arthur Mainá, tinha Rangel até ontem, né? Rangel também desistiu da pré-candidatura. Tinha Francisco Oliveira, que também desistiu da pré-candidatura. Você chegou a conversar com esses outros atores? Conversamos com todos os outros atores. Nós acreditamos que a gente tem um tempo, né? A convenção está se aproximando e infelizmente não dava mais para esperar alguns projetos. Então, assim, por isso que a gente definiu de ir para a rua, né? Aparentemente com um grupo pequeno, mas nosso grupo é grande, as pessoas vão ter possibilidade de conhecer nossos pré-candidatos a vereadores, quem está coordenando a elaboração do plano de governo. Nosso grupo é representativo e nós vamos respeitando as outras pré-candidaturas. Uhum. Diego, você torce que os outros pré-candidatos desistam? Não. Eu torço que todos eles mantenham suas pré-candidaturas para a gente ter um grande debate aqui na Rural, em outros espaços da cidade, até porque a campanha desse ano será uma campanha atípica, né? E o Solidariedade reforça, nós precisamos discutir ideias. A gente tem que deixar de defender lado A ou B e tem que focar no destino, olhar para frente. A gente tem que deixar de dividir família e sim fazer política com a nossa família, com os nossos amigos, com nossos colegas de trabalho, porque eu não sou da tese que política é guerra, eu sou da tese que é conquista. A gente precisa lançar ideias, conquistar pessoas para fortalecer essas ideias e assim a gente fazer o bom exercício da política. Muito bom, Diego, obrigado pela participação aqui com a gente, tá? E o pessoal deve procurar aí, portanto, a sua plataforma, né, para ver o projeto de governo. Lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, @Diego Vale Caicó, lá tem um linkzinho. E nós temos também a nossa plataforma, pensarcaicó.diegovale.com.br/plano, né? Você vai entrar lá e vai dar suas sugestões, tem uma equipe fazendo todo esse trabalho de coordenação desse plano de governo. Transparência é democracia. Se a gente está convidando a população para discutir um plano de governo, para apontar o norte de uma gestão, de um modelo de gestão, lá na frente, certamente, nós teremos bem mais facilidade de estar construindo orçamento participativo. Nós somos simpáticos à participação e ao controle social. A gestão não pode ser uma ilha, ela vai submergir, né? Ela precisa estar... e Caicó, que é uma cidade grande, a gestão ela precisa estar atrelada aos outros segmentos da cidade. E, principalmente, eu acho que o gestor de Caicó tem que fazer uma gestão liderando o Seridó. Porque quando a gestão de Caicó está bagunçada, atrasa todo o Seridó. Mas a gente tem condições, Caicó, de liderar um movimento muito bonito na região do Seridó. Sidney, muito obrigado mais uma vez à Rural. Só registrar que Gená está me dizendo aqui pelo WhatsApp. É importante, Sidney, dizer que eu não desisti da candidatura. O PT foi quem desistiu de ter uma candidatura própria aqui em Caicó. Registrado, viu, amigo Gená? Obrigado.